Muito buenas! Estou aqui agora para trazer esse bônus para você que está aí seguindo o nosso curso rápido de violão flamenco. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo carinho. Se você está curtindo e ainda não deixou seu comentário, aproveite e deixe aqui abaixo na nossa sala virtual o seu comentário, aí, o seu testemunho, a tua presença. Marque a presença aí conosco para a gente saber o que você está achando, o que você gostaria de ter mais de informação, o que você está curtindo. Enfim, todos esses comentários serão lidos por mim e eu tentarei responder cada um deles pessoalmente, beleza? Então, nesse bônus eu quero trazer para vocês vários conceitos, várias informações, inclusive conteúdo prático também, para que você possa praticar, que você possa aprender, você que anseia por mais conhecimento, você que também já tem um primeiro contato com o violão flamenco e quer conhecer um pouco mais da nossa metodologia, da nossa didática. Então você veio ao lugar certo e vamos então seguir aí sem delongas com essa informação, com esse bônus para você dessa segunda aula do nosso curso rápido. Vamos adiar. Bom, e a gente vai falar sobre a origem do flamenco, né? Bom, a origem do flamenco é algo absolutamente hipotético. Não existe uma origem certa, única e exclusiva, com a verdade mais absoluta, que comprove de que de fato foi assim mesmo a história da origem do flamenco. Existem algumas hipóteses, até porque na época os povos que estavam envolvidos com a cultura do flamenco, que originalmente eram os árabes, os judeus, os ciganos e o povo andaluz, mas esses três primeiros, né, que diria os mouros, os judeus sefaradis e os ciganos, eles viveram séculos de perseguição depois que caiu o domínio árabe. Então essas religiões diferentes, essas culturas, esses povos diferentes que eram tidos por marginalizados, foram duramente perseguidos até, enfim, serem submetidos a fogueira, a vários tipos de pena de morte, torturas, cortaram línguas de ciganos, enfim, era uma coisa horrorosa. Então o que acontece? Não existe registro sobre toda essa questão, porque foi um período muito turbulento. Por outro lado, muitos desses povos possuíam uma tradição cultural oral, não tinham o costume de escrever e documentar as suas, digamos, as suas bases culturais, seus costumes, suas histórias e tudo mais. Portanto, realmente faltam documentos para a gente saber com exatidão qual é a origem do flamenco, ou como ele surgiu de fato como tal, como essa manifestação. E o que sim se tem mais ou menos notícia é da primeira vez que apareceu num documento, num jornal, num registro, a palavra flamenco. Mas, obviamente, esse gênero poderia estar sendo chamado anteriormente com outros nomes, até chegar nessa nomenclatura. Portanto, não temos como definir exatamente a origem do flamenco. O que sim nós podemos afirmar é que ele tem uma origem folclórica, primeiramente, né? Ou seja, uma origem popular, né? Que ocorreu geograficamente na região da Andaluzia, ou seja, no sul da Espanha, né? E mais precisamente o que seria na região da Baixa Andalucia, que seria aí essa zona de Cádiz, de Sevilha, Jerez de la Frontera, e por aí depois foi se espalhando para outras províncias como Granada, Málaga, Huelva, Almeria, Córdoba, etc. Então, mais ou menos, é só para vocês terem uma ideia, uma pincelada realmente histórica de como surgiu. Eram misturas de culturas, enfim, além dessa questão popular da Andalucia, do folclore andaluz, do folclore espanhol, né, que teve muita influência, inclusive não só do sul da Espanha, mas o folclore de toda a Espanha, né, de Aragão, de Astúrias, asturiano também, enfim, galego. Teve também influência direta no flamenco, e também o que a gente pode dizer
é que o fato de a Espanha com Portugal terem colonizado a América, posteriormente, né, a assim, médio e longo prazo, depois lá, sei lá, 1600, 1700, quando começaram a ir, né, muita gente, né, imigrando do que seria da Península Ibérica para a América e posteriormente voltando da América para a Península Ibérica, traziam também grande influência da América, da cultura americana, dos povos que ali habitavam, como a questão, obviamente, posterior também dos escravos, né? A escravidão na América, que foi um traço muito forte, e também, paralelamente, houve uma ocupação, houve uma chegada de negros, né, da África, ali pelo Estreito de Gibraltar, né, eles entraram também na Andalucia e também houve aí uma influência africana também diretamente ligada ao flamenco. Então, gente, como a gente pode já ter uma ideia, é uma música muito mestiça na sua raiz, né? E se a gente for parar para ver a influência árabe cigana, né, que os ciganos também existe a hipótese deles terem vindo ou bem pelo sul da Índia, terem passado pelo Oriente Médio e tal, até chegarem na África, né? E através aí, não sabemos muito bem se Tunísia, Egito, e aí finalmente ali Marrocos, tal, Estreito de Gibraltar. Então, claro, também existe a teoria de falar gitano, né? Em espanhol, cigano se diz gitano. Então, a origem também da palavra gitano também se submete, né, a gente tem que remontar a questão do Egito, egiptano. Quem nasce no Egito é egiptano. Então, se eles vieram de fato pelo sul da Índia e passaram por toda essa zona que eu descrevi anteriormente, até chegar no Egito e posteriormente Marrocos, ali, Melídia, Ceuta, Tânger, e cruzarem o estreito, pode ser que eles eram designados como egiptanos, e aí foi mudando, egiptanos, gitanos, né? Essa pode ser um pouco a origem também desse nome em espanhol. Então, se a gente for parar realmente para pensar nesses povos ciganos que vieram do Oriente, também existe a outra teoria que eles vieram pelo norte da Europa, né? Passaram ali pela Europa do Leste, que tem muita influência cigana, né? Tem vários povos ciganos, romanis ou romanós, segundo a gente queira chamar, e que possuem uma cultura completamente diferente da cultura dos calós, que são os ciganos que desenvolveram mais fortemente a cultura flamenca no sul da Espanha, né? Então existem várias etnias ciganas diferentes, várias linhagens diferentes de ciganos, alguns bem morenos, bem assim similares aos hindus, aos paquistaneses, né? E outros bem claros, loiros, de olhos azuis e verdes e com uma pele bem assim, uns traços bem europeus. Então, realmente, gente, hipóteses, né? Então, voltando àquela questão para fechar, é o seguinte: se a gente considerar árabes, mouros, ou seja, um povo oriental, se a gente né, da África Oriental principalmente, e do Oriente ali, Arábia Saudita, Oriente Médio, enfim, os árabes, os ciganos, também origem oriental, os judeus, né? E também agora juntando com o povo local andaluz ali, né, da península, então nós temos o quê? Duas vertentes culturais muito fortes também, logo os negros, africanos, o povo americano. Então, essas influências todas que fazem que se misturem as duas raízes musicais, basicamente, que a gente poderia dividir todos os estilos musicais do nosso planeta nessas duas vertentes como uma classificação muito básica, que seria a música oriental e a música ocidental. Então nós temos aí basicamente as duas raízes, ou grande parte dessas influências de ambas as raízes que se misturaram e formaram um estilo, um gênero, na verdade, musical, não um estilo, um gênero musical, e depois a gente já vai falar agora, na consequência disso, a diferença entre gênero e estilo,
consolidaram o flamenco como um gênero musical que evoluiu da categoria de folclore para arte, né? Se elevou a essa categoria ao longo aí dos séculos e se consolidou como uma arte superior, sublime, hoje em dia patrimônio imaterial da humanidade declarada pela Unesco, beleza? Então essa é uma questão sobre a origem do flamenco. Agora nós vamos falar um pouco sobre o flamenco ser um estilo ou um gênero, beleza? Agora falando sobre gênero ou estilo, o que o flamenco seria? Um gênero ou um estilo? Gênero, gente, é algo que realmente engloba vários estilos, vamos dizer assim, não é? É um universo, é digamos, uma linguagem, uma série de códigos, de estilos que vão acabar se unindo e vão culminar o que seria um gênero. Agora, estilos seriam diferentes formas de você manifestar algo, né? Então eu posso, por exemplo, cantar uma música do The Eagles, Hotel California, estilizada com flamenco, como por exemplo os Gypsy Kings fizeram a versão do Hotel California, estilizada com flamenco. E não quer dizer que seja flamenco, ou seja, que seja uma canção flamenca, não, ela não é originalmente flamenca, ela se estilizou e se enquadrou mais ou menos num outro sistema, numa outra linguagem, mas não torna essa música genuinamente um gênero do flamenco, senão que ela é uma interpretação, uma versão estilizada no flamenco, tá bom? E o que eu posso dizer também para você a respeito disso? Que o flamenco como gênero, ele possui diversos estilos. Então todo mundo acha que o flamenco é uma coisa só, né? Então eu vou lá e pego a minha guitarra aqui e faço assim, né? E faço... Ole toro! E isso é o flamenco, certo? Então seria uma coisa assim, um estilo. Aí eu posso tocar qualquer música nesse estilo, né? Mas não, gente, o flamenco ele não é um estilo, ele é um gênero completo, formado por diversos estilos, diversos palos, que eu vou explicar agora o que é o palo, tá certo? Que também tem a ver com os ritmos, tá? Mas é um pouco mais complexo do que simplesmente falar, os palos são os ritmos do flamenco. Sim e não, tem mais algumas questões que entram aí nessa história para definirem bem essas questões para você. Então assim, para dizer claramente, né? Por exemplo, um gênero, gente, samba. Agora, estilos de samba que nós temos samba enredo, nós temos samba canção, samba de roda, partido alto, pagode e por aí vai, beleza? Então, com o flamenco é a mesma coisa, o flamenco é um gênero. E quais são os estilos do flamenco? Então entra malagueña, aquela famosa malagueña que o mestre Robson Miguel eternizou, batizando ela de El Toro, né? Ou, bom, enfim, no filme do Zorro e todas essas coisas tal. Então nós temos a malagueña, nós temos bulerias, nós temos tangos, nós temos fandangos, que é muito famoso também, temos tientos, temos taranto, seguirilla, soleá por buleria, alegrias, guajira, colombiana, petenera, farruca, enfim, eu poderia estar dizendo aqui, pessoal, 1 milhão de estilos, estou exagerando, tá? Não são 1 milhão de estilos, mas eu posso afirmar com toda certeza que ultrapassa o centenar, tá? E isso realmente é para vocês entenderem a diferença de gênero, que é algo maior, que seria mais ou menos como eu dizer assim, o que é um sistema solar e o que é uma galáxia. Tá? Então os estilos são como um sistema solar, que tem vários planetinhas, várias coisinhas. E uma galáxia possui vários sistemas solares. Então uma galáxia seria o gênero e o sistema solar seria um estilo. Beleza?
Então é isso aqui, acho que ficou clara essa questão de entender que o flamenco realmente é uma linguagem maior, é uma linguagem que se vale já por si só, cresceu muito, evoluiu muito nos últimos anos e ela é muito utilizada tanto por compositores eruditos como por compositores também contemporâneos de rock, de pop, de música popular brasileira, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, e de diversos outros gêneros que bebem dessa essência musical para transformarem suas músicas e criarem obras magníficas, beleza? Bom, então agora vamos falar sobre o que é no flamenco o palo, tá? E o que seria o ritmo. Gente, o ritmo é como em todas as linguagens musicais, tá? Ah, que ritmo que você vai tocar? Ah, eu vou tocar samba, tá? Ah, o que ritmo que você vai tocar? Ah, eu vou tocar bossa nova, não é? Ou eu vou tocar... enfim, existem várias possibilidades de ritmo que você vai falar. Vou tocar um maracatu, por exemplo, né? O que não deixa de ser um gênero também, um estilo, enfim, né? Mas ele tem um nome, digamos assim, né? Eu vou tocar Ijexá, né? Então você já caracteriza e você já visualiza, sendo músico, o que é que a pessoa está falando que ela vai tocar. Você já fala, ah, é isso que ela vai tocar, é esse o ritmo que ela vai tocar. Ah, vou tocar samba de roda, vou tocar partido alto, né? Então você já visualiza através do estilo o ritmo que é. Por quê? Porque cada estilo, de certa forma, traz um ritmo característico, não é? Então, isso é importante da gente saber. Que uma bossa nova, por exemplo, a gente está aqui, né? Né? E um samba a gente estaria aqui, ó. Já é outra coisa, certo? Parece que é igual, mas não é igual, é diferente. Então no flamenco é a mesma coisa. Então, por exemplo, no flamenco eu estou aqui por Bulerías, ó. Outro estilo, outro ritmo seria solear por Bulerías. Olha só que diferença, ó. Certo? Então, olha só, solear por Bulerías, Bulerías, assolear. Beleza? Então assim, o flamenco é o gênero, os estilos são os palos que a gente chama, certo? Que os palos têm características claras, que são os cantes, na verdade, são os que mais determinam na sua origem os palos do flamenco, né? Depois os ritmos e depois viriam também, obviamente, as tonalidades que podem variar. Existem os padrões tradicionais, mas também existem outros padrões que são um pouco mais abertos à contemporaneidade. Beleza? Então espero que tenha ficado claro essa questão dos palos e dos ritmos e da diferença que existem entre eles. E, bom, já dentro do meu curso completo eu já costumo explicar para as pessoas, até num material de apoio, um e-book, como você consegue diferenciar esses palos, né? Quais são os critérios para você diferenciar e entender. E claro, obviamente eu não vou conseguir explicar aqui porque isso aqui faria já que o nosso vídeo tivesse aqui 2 horas e
não é o intuito é que a gente dê um conteúdo bacana para vocês. Tampouco eu também quero encher muito a tua cabeça com muita informação para você, sabe, sair daqui zonzo, não é essa a ideia é esclarecer e não confundir. Beleza? Então vamos pro próximo item aqui desse bônus. Bom, uma outra questão que eu quero trabalhar aqui no bônus com vocês é o seguinte: muita gente me pergunta, né, sobre as diferenças do violão flamenco e o violão clássico. Se você está aqui é porque você está inscrito no nosso curso rápido, então você pode revisar nos teus e-mails, que com certeza você vai ver um e-mail que eu mandei para você com um vídeo onde eu explico exatamente as similaridades e as diferenças do instrumento, do que seria o nosso violão popular ou violão erudito, e o instrumento que seria a guitarra flamenca ou o violão flamenco, beleza? Então dá uma olhada lá na tua caixa de e-mails, assiste esse vídeo, mas eu vou falar aqui agora um pouco, uma pergunta básica a responder realmente, que todo mundo me faz, assim, principalmente quem nunca teve contato com flamenco, e é o seguinte: poxa, Flávio, eu tenho um violão de Jorge, dá para eu tocar flamenco? Ah, eu tenho um Eagle, eu tenho um violão X, né? A marca não importa, realmente. E a resposta é muito simples. Sim, você pode tocar, você pode começar a tocar flamenco com qualquer violão de nylon. Inclusive, se você tiver um violão de aço e quiser começar a estudar um pouco, eu não recomendo muito as cordas de aço, porque as cordas de aço são mais agressivas com as unhas, né? Elas comem mais a unha. Mas, enfim, se você não tiver outra alternativa e quiser começar a estudar, não tem problema, você pode estudar com violão de aço, e aí posteriormente, se você vê que você gosta, você vai adquirir teu violão de nylon, um violão econômico, pede emprestado para um parente, um vizinho, um amigo, não importa, tá bom? O importante é você começar a fazer as tuas práticas, os teus estudos, que com certeza você vai trazer esses benefícios, você vai colher esses benefícios que a linguagem do flamenco vão te dar e vão te aportar, tá bom? A afinação do violão popular, do violão erudito e do violão flamenco, a afinação standard é a mesma, tá, pessoal? Mi, si, sol, ré, lá, mi. Isso eu explico também nesse outro vídeo que eu mandei para você por e-mail. Então, basicamente, você não precisa de comprar um violão flamenco para começar a estudar. Você pode começar a estudar violão flamenco com qualquer instrumento, de qualquer marca, de preferência corda de nylon, mas se não tiver também dá, e é isso aí, não tem desculpa, tá bom? Vamos que vamos. Outra perguntinha também que me fazem com muita regularidade, né, é o seguinte: a gente está disponibilizando algumas partituras e algumas tablaturas que estão inclusive digitadas, né, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de uma forma um pouco mais, enfim, você tenha outro suporte para você aprender, né? O que não significa em absoluto que você precisa saber ler partitura para aprender a tocar violão flamenco, tá? Isso é totalmente falso, e de fato a grande maioria esmagadora dos guitarristas flamencos espanhóis não sabe ler partitura, né? Os guitarristas flamencos espanhóis que sabem ler partitura são da geração dos anos 80 para cima, basicamente, né? Com meras exceções, mas realmente, basicamente, os guitarristas flamencos espanhóis que sabem ler partitura são da geração dos quase que dos 90 para cima, eu diria, dos 80 e pouco, alguns pouquinhos sabem ler, mas os que sabem ler de hoje em dia são bem jovens. A grande maioria aprendeu mesmo no tete-a-tete da forma tradicional, que é a forma que eu gosto de ensinar e que eu ensino nos meus cursos, nas minhas aulas gratuitas do canal do YouTube e nos meus cursos fechados também, nos meus cursos completos também eu ensino assim no tete-a-tete, mas agora em alguns treinamentos a gente está começando a disponibilizar aí partitura e tablatura, e no nosso curso fechado nós vamos disponibilizar todo o curso em partitura e tablatura digitada para os alunos, tá bom? Mas é sempre mais importante você estar atento a como pulsar,
a como eu estou tocando, a como toca um guitarrista flamenco, né? E como ele tira o som do instrumento, do que você estar simplesmente aprendendo notas na partitura e estar tocando da tua forma. Isso não vai transformar o teu toque. E por isso, durante muito tempo, eu resisti em dar partitura para os alunos, porque eu queria que eles estivessem pendentes do toque deles, da técnica nova que eles estão aprendendo, da sonoridade, da limpeza, para poder adquirir a velocidade e colher os frutos que eles realmente desejavam. Não quero que você aprenda 5 músicas maravilhosas do Paco de Lucia e você vai tocar tudo torto com a tua mão, do jeito que você tocava antes de começar um curso meu. Tá entendendo? Eu quero que você realmente incorpore esse conhecimento de forma eficaz, clara e efetiva, beleza? Então é isso, não precisa saber ler partitura para entrar num dos meus cursos ou para aprender violão flamenco aonde quer que seja, tá bom? É isso aí, no meu curso, se você não sabe ler, você vai aprender tranquilamente sem precisar ler partitura, tá bom? Bom, e agora eu vou deixar você com uma aula onde eu explico o campo harmônico do flamenco, beleza? Então, a gente já falou da cadência árabe andaluza, né? E agora eu vou ampliar um pouco mais essa informação para trazer aqui para você o campo harmônico do flamenco, que provém da cadência árabe andaluza, mas já de uma forma mais ampliada para você entender como caminha a harmonia dentro do modo flamenco, tá bom? Vamos que vamos! Como eu falei até para um aluno agora há pouco, eu gosto dessa filosofia, do método, meio Sr. Miyagi do Karate Kid, né? Ah, você quer aprender a tocar violão? Então eu vou botar você para pintar um muro, vou botar você para limpar um carro, vou botar... De certa forma, o que eu quero dizer é que eu vou trazendo conteúdos diferentes, abordando de lados diferentes, para que no final você adquira de fato o toque flamenco autêntico. Mas para isso, nós precisamos ter paciência, perseverança e constância no nosso trabalho. Pouco a pouco, não querer construir um castelo da noite para o dia, que é impossível. A gente tem que ir colocando tijolo a tijolo. Posso estudar 10 minutos, vou estudar 10. Posso estudar 20, vou estudar 20. Posso estudar meia hora, vou estudar meia hora. Posso estudar 1 hora? Posso. Posso estudar 4? Posso. Vou. Certo? Sem pressa. Então, vamos ao conteúdo desse vídeo. Eu falei para vocês sobre a cadência árabe andaluza, que foi a que originou o que seria o campo harmônico do modo flamenco, certo? A gente teria lá os acordes de Lá, Sol, Fá, Mi, flamenco, né? Esse é, digamos assim, a espinha dorsal do que é o modo flamenco. Agora, se a gente quiser realmente ampliar isso para um campo harmônico, onde a gente vai ter outros acordes aí entrando na sequência das 7 notas musicais, né, que a gente sabe os intervalos, né, a gente vai ter aqui então, partindo da tonalidade de Mi maior, Mi flamenco no caso, a gente tem primeiro grau, tônica, Mi flamenco, segundo grau, dominante, nós temos, né, segundo grau menor, Fá maior, né? Então teríamos no terceiro grau Sol maior como subdominante, que pode ser dominante também, tá? E o Fá também como é dominante, você pode fazer ele com a sétima, né? E como você quiser, com a quinta diminuta aqui no caso e tal. Beleza? Então primeiro tônica, Mi flamenco. Segundo grau menor, Fá maior, que pode ser dominante porque ele é dominante, mesmo aqui no modo flamenco ele tem a função para resolver, certo? E subdominante, Sol sétima, ou Sol maior, também entra. E aí nós temos no quarto grau, Lá menor. Quinto grau, nós temos meio diminuto Si, certo? Que pode ser feito aqui também, né? Lá menor aqui e o semidiminuído. Ai, gente, eu já nem sei se eu falo em português ou em espanhol, já esqueço tudo. Meio diminuto, certo? Ou diminuído, semidiminuído em espanhol. Meio diminuto, Si, Dó maior, certo? Como aí já o sexto grau menor. E como
seria sensível, né? Seria Ré menor. E novamente Mi. Flamenco. Beleza? Então é isso, pessoal. Repassando novamente. Primeiro grau, Mi flamenco. Segundo grau menor, dominante, Fá maior, Fá sétima. Terceiro grau menor, Sol dominante, Sol sétima menor. Quarto grau, Lá menor. Quinto grau, meio diminuto, Si meio diminuto. E depois nós temos aqui o sexto grau menor, Dó maior. E a sensível, que seria Ré menor, certo? Ré menor com sétima também cabe. E aqui já viria o acorde de Mi. Mi flamenco. Beleza? Então é isso. Isso pode ser aplicado em todos os tons, certo? Em Lá vai ser a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Certo? Poderia ser aqui, ó. Essa digitação. Outros acordes aí para vocês irem trabalhando as inversões, as localizações no braço, certo? Aí as possibilidades, a gente pode aplicar o conhecimento teórico que a gente já possui sobre campo harmônico e etc, certo? Harmonia e tudo mais, que eu não vou aprofundar aqui porque não é o foco. O foco é só a gente ter esse conhecimento para a gente se localizar e continuar o quê? Trabalhando a nossa técnica, trabalhando a nossa prática, para que a gente obtenha os resultados que a gente está buscando, que no final das contas é o mais importante. É o resultado final, é o play, é a prática. Valeu, galera! E agora eu vou falar então sobre as tonalidades tradicionais da guitarra flamenca. Então, dentro do campo harmônico de Mi maior, eu vou mostrar para você no instrumento todas as tonalidades que são tradicionalmente estabelecidas pelos guitarristas flamencos e são tonalidades básicas para você entender um modo flamenco em todo o instrumento. Beleza? Essa aula eu quero dizer para vocês que ela também está no YouTube e foi dada pelo meu professor do Conservatório Superior de Córdoba, da Faculdade de Guitarra Flamenca de Córdoba, Faustino Nunes. Ele tem um site maravilhoso que se chama Flamencópolis. Vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma fuçada, ver lá. Também tem muito conteúdo, principalmente sobre a história do flamenco, sobre os palos, sobre cante, sobre muitas questões muito interessantes, que é um site que eu também uso muito para pesquisa e recomendo muito para os meus alunos pesquisarem lá, beleza? É uma fonte 100% confiável e, de fato, digamos assim, é uma bíblia ali do flamenco que existe na internet para consulta de todos os elementos do flamenco, beleza? Então fique aí com essa aula para você desfrutar. Fala, pessoal, beleza? Maravilha! Então agora, nesse módulo de teoria, eu quero falar para vocês um assunto que é muito interessante. Dentro do campo harmônico de Mi maior, certo? Que seria Mi natural, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá natural, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi natural, certo? Então, dentro desse campo harmônico, dessa escala, o que eu quero dizer para vocês é que dentro do campo harmônico de Mi maior, nós temos as 7 tonalidades da guitarra flamenca que estão no modo flamenco, ok? São elas: Mi flamenco, taranta, mineira, por medio, La flamenco, granaína, Si flamenco, tonalidade de rondenha, Dó sustenido flamenco,
tonalidade de Ré sustenido flamenco. E finalizamos novamente com a tonalidade de Mi flamenco, certo? Então são essas as tonalidades da guitarra flamenca dentro do modo flamenco. E é isso que eu gostaria de passar para vocês neste módulo, neste vídeo agora. Valeu! Vou deixar você agora aqui também com uma aula que eu falei sobre unhas, tá? É um extrato aqui que eu falo sobre unhas, sobre, enfim, cuidados com as unhas e algumas dicas que na verdade são uma pincelada do que tem dentro do meu curso completo, onde eu amplio muito mais e trago assim vários vídeos explicando como eu faço prótese de unha, quais os produtos que eu utilizo, enfim, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês porque novamente, como eu ia dizer, é muita informação, não dá para passar tudo aqui, senão isso aqui vai ficar infinito, vocês não vão aguentar mais me ver e me ouvir, tá bom? Maravilha, pessoal, aqui é o Flávio Rodrigues, estou animadíssimo aqui com essa turma de violão flamenco que está super interativa aí na nossa comunidade, estão aí subindo vídeos, se apresentando, mostrando os estudos, as falsetas. Isso é um motivo de muita alegria, não só para mim, mas como para a nossa equipe Total Flamenco também, está super contente com essa primeira turma e isso nos traz muito gás aí para a gente continuar criando conteúdo de valor. Então, muito bem, eu quero começar esse bônus especial falando de como a gente deve ter um cuidado especial com o quê? Com as nossas unhas. Todo mundo que toca violão, especialmente, né, sabe que as unhas constituem uma parte importantíssima, extremamente fundamental para todo violonista profissional ou não, aquele que é aficionado e que toca geralmente também costuma ter um cuidado sempre muito especial com as unhas. Por quê? Porque quando você pega no instrumento, você quer ter aquela sensação de conforto, aquela sensação agradável de tirar um som bonito, um som agradável do seu instrumento. Então, o cuidado com as unhas nesse sentido é fundamental, tá certo? Então, como que a gente poderia começar falando um pouco sobre isso? Primeira coisa que é fundamental a gente ter conhecimento e a gente estar atento para isso é a questão do que? Do lixar, ok, pessoal? Lixar as unhas constitui uma parte fundamental do cuidado com as mesmas, tá certo? Então, como eu devo lixar as minhas unhas? Primeira coisa fundamental é a gente vai pegar uma lixa, certo? Essa é uma lixa normal, dessas baratas que vendem em qualquer loja de cosmética, farmácia, etc. Até no supermercado, né? Então a gente vai pegar uma lixa e o ideal é a gente usar sempre a parte mais fina, ok? Por quê? Porque dessa maneira nós vamos ter um controle maior sobre a quantidade da unha que nós vamos lixar. Tá? Por quê? Porque isso é muito delicado, pessoal. Se a gente lixar nossa unha mais do que a gente quer, não tem volta, tá certo? Isso é igual cortar cabelo. Se você cortar o teu cabelo mais, você vai ter que esperar crescer, né? Não tem outra opção, tá? Então eu sempre digo, lixa com a parte mais fina, porque dessa maneira você vai lixando e vai observando, né? Como tá ficando, se tá na distância que você quer, no formato que você quer, e assim você vai controlando com mais tranquilidade. É um processo que a gente deve fazer com bastante calma, tá? Lixar as unhas com pressa pode ser um grande equívoco, um grande erro e pode custar caro pra gente. Por quê? Porque a gente vai ter que esperar novamente a unha crescer. Bacana, então nesse sentido eu vou lixar a minha unha como? Eu vou deixar os meus dedos parados, ok? De frente para mim, dessa maneira, como se eu estivesse olhando aqui. Vou aproximar a unha da lixa e vou mexer a lixa. Não vou mexer a mão. Se eu mexo a mão, eu não estou vendo aonde eu estou lixando, nem como e nem quanto eu estou lixando da minha unha. Portanto, é importantíssimo a gente manter a mão estática e mexer a mão esquerda, se nós formos destros, né?
para lixar a unha. Dessa forma, eu estou olhando para minha unha enquanto eu estou lixando, estou vendo o quanto e como, em que formato eu vou estar lixando, ok? Então esse é o primeiro passo de acordo com o meu formato de unha e com o comprimento de unha que eu utilizo, tá? Eu quero dizer para vocês que eu utilizo uma unha curta média curta. Se eu estou estudando muitas horas, a minha tendência é utilizar unhas mais curtas, porque eu tenho mais técnica e mais aderência. Agora, se eu estou estudando menos, a minha tendência é utilizar unhas um pouquinho maiores, porque assim para mim vai ser mais fácil eu tocar, tá ok? Porque eu não tô tão com as cordas em dedo, então para mim vai ser mais fácil tocar um pouquinho com a unha um pouquinho mais longa. Mas isso é algo muito pessoal, ok? E tão pessoal também como algo que eu vou dizer para vocês e que eu vou mostrar agora no detalhe, que é o segundo passo muito importante para a gente o quê? Para a gente saber qual é o formato ideal para nossa unha. Como que nós vamos desenhar a forma da nossa unha de forma que eu vou ter um tato, uma pulsação mais precisa, mais agradável, um som fiel ao meu toque, a resposta que eu quero, né, ao pulsar, ao tocar. Então, tudo isso é muito importante da gente ter em consideração. Vejam no desenho todos esses formatos que eu vou mostrar aqui para você. Show de bola! Então, considerando todos esses formatos que vocês estão vendo aqui nessa foto, né, vocês já devem ter mais ou menos uma ideia de que formato você utiliza, de que formato acaba sendo mais cômodo ou mais agradável na tua forma de tocar, tá? O que eu recomendo aqui nesse caso? Como eu falei, tudo é muito pessoal, tá ok? Não adianta eu falar pra você, olha, não, você deve usar a unha quadrada e arredondada, porque é como eu uso, né? Quadrada com os cantos arredondados, porque é como eu uso. Por quê? Porque é a forma do meu dedo, tá ok? Então se eu tenho um dedo nessa forma, que ele é mais achatado, então a unha mais quadrada com o canto arredondado, no meu caso, me favorece. Isso não quer dizer que a forma do teu dedo seja assim e que esse formato vai te favorecer. Então eu penso por lógica o seguinte: se você tem um formato de dedo mais fino, mais pontudo e mais arredondado, pois possivelmente o formato de unha afinado nas pontas e mais arredondado te favoreça. Por quê? Porque seria a continuação natural da forma do teu dedo. Eu acho que essa é uma opção bastante sucinta, bastante lógica para a gente considerar e pelo menos ter um ponto de partida para a gente ir provando até achar o ponto mais ideal. O que não quer dizer que outra opção que fuja a esta lógica não seja bacana, pode ser, tá? Então eu convido você a ir provando e aí lixando a tua unha com aquela técnica que eu falei, certo? Simplesmente mexendo a mão que oposta à que a gente vai lixar, não é? Para que a gente tenha um maior controle sobre aonde nós estamos lixando, como nós estamos lixando e quanto nós estamos lixando, tá? Então, assim, dessa maneira, a gente vai ter esse controle. E aí nós vamos lixando numa boa, tranquilamente, até a gente ter o tamanho. Agora, então, eu vou passar para você um ou dois alongamentos que também dentro do curso completo estão bem ampliados, vários alongamentos que me salvaram de uma tendinite e me curaram de uma tendinite, e eu passo para os meus alunos como forma de prevenção de LERs, de lesões, de distonia focal, de, enfim, tendinites também e outros tipos de lesões musculares que possam estar acontecendo aí com os violonistas, tá bom? Então eu vou dar aqui uma pincelada para vocês verem, esse conteúdo está muito mais ampliado dentro do curso completo e é isso aí, espero que você curta. Bem-vindo a esse módulo extra de alongamentos e aquecimentos específicos para violonistas, guitarristas
e guitarristas flamencos. Esse módulo foi criado especialmente para você em agradecimento à sua confiança e em complemento ao todo o conteúdo que nós estamos trabalhando ao longo deste curso. E por quê? Todos os violonistas profissionais, guitarristas, se eles estudaram muitas horas, se dedicaram com muito afinco ao instrumento, em algum momento da sua carreira eles vão sentir algum tipo de dor ou lesão, igual que acontece com todos os esportistas de elite e tudo mais. Então esse módulo realmente eu entendo que ele é de extrema importância para todos aqueles que queiram seguir essa caminhada dentro da música. Talvez de fato não seja tão importante para aquelas pessoas que se dedicam em média 15 minutos, meia hora, 40 minutos ou até uma hora ao seu instrumento. Mas para aquelas pessoas que realmente vão estudar de uma hora em adiante, eu aconselho de fato a você se alongar antes e depois da sua rotina de estudo. Cada alongamento que nós fizermos, é importantíssimo a gente manter pelo menos cada postura 10 segundos para que o alongamento seja de fato efetivo. É muito importante a gente inspirar pelo nariz e expirar pela boca enquanto estivermos fazendo os exercícios. E sempre a nossa expiração pela boca deve durar no mínimo o dobro ou o triplo do tempo que a gente demora para inspirar, sendo dessa seguinte maneira. Ok? Todos os exercícios têm que levar essa dinâmica de respiração. É muito importante porque isso também vai fazer com que o nosso cérebro esteja constantemente oxigenado, tá ok? Então vamos começar com alguns simples exercícios para a gente trabalhar. Pessoal, são apenas 5 minutos que vocês vão se dedicar e por isso que eu digo 5 minutos de ouro que vão prevenir qualquer tipo de lesão ou incômodo causado pelo estudo de horas sucessivas, ok? Então vamos lá! Então o primeiro alongamento que nós vamos fazer é muito simples, nós vamos trançar os nossos dedos, ok? E vamos esticar os nossos cotovelos totalmente, com os ombros bem relaxados, como vocês podem ver, ok? Eu vou me colocar de lado para vocês verem a minha postura, certo? E dessa forma eu vou manter 10 segundos. Inclusive com essa mesma postura, com as mãos esticadas, eu vou elevar os meus braços até o máximo que eu puder, inclusive esticando os omoplatos, descolocando eles e levando lá para cima, pessoal. Beleza? Vamos para o próximo. Próximo alongamento é muito simples, pessoal. Eu vou esticar o meu braço, nesse caso o esquerdo, com a minha mão direita eu vou pegar as pontas dos meus dedos, ponta de dedo com ponta de dedo, e vou puxar para trás, certo? Vejam de lado como é que seria. Então eu estico o meu braço, pego a ponta dos meus dedos com a ponta dos meus dedos e puxo para trás, certo? Dessa maneira eu mantenho 10 segundos. Agora, esse mesmo alongamento ao contrário. Eu viro a minha mão para baixo e com a ponta dos meus dedos eu puxo os outros dedos o máximo que eu puder. Aguento aí 10 segundos. Agora nós vamos repetir a mesma sequência para alongar a nossa mão e o nosso braço direito. Vamos lá! Estico e puxo. Vejam de lado
estico e puxo. Mantenho por 10 segundos. É importante alongar o máximo que você puder, tá? Puxa mesmo até você sentir que está alongando. Se estiver alongando muito ou estiver doendo, não puxe muito. Vá sempre puxando para alongar um pouco mais do que você já pode naturalmente. Ok, viramos. Show de bola. Vamos pro próximo. Bom, e finalmente, pessoal, para acabar aqui esse bônus, então eu vou dar o fundamento da técnica do picado para vocês aprenderem e trabalharem, beleza? E também vou passar para vocês a escala dupla harmônica, tá? Que vocês têm a partitura no checklist dela também. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Então agora eu vou explicar para você a mecânica do picado. A mecânica do picado, ela é muito simples. O picado simples, que é o que nós vamos ver nesse curso, ele consiste basicamente em alternar estes dois dedos tocando uma melodia numa só corda ou em várias cordas mudando de corda, mas a técnica do picado é uma técnica que vai aliado à melodia, à execução ou à interpretação de melodias, certo? Por quê? Porque ao tocar um dedo e outro dedo, obrigatoriamente eu nunca vou conseguir fazer um acorde com várias notas ao mesmo tempo. Eu vou ter que sempre estar tocando uma, outra e outra nota, que até podem soar um acorde, mas que a ideia do picado geralmente é, mesmo que eu toque um acorde, eu exponha ele de forma melódica, tá ok? Então esse é o princípio do picado, e uma das regras principais dessa técnica é que nós não podemos repetir dedo. Esse é um princípio da técnica do picado do violão flamenco, tá? E o outro princípio também é que o picado no flamenco, ele tem de duas formas, sem apoio e com apoio. Porém, o grande diferencial dessa técnica sobre o prisma, sobre a perspectiva do violão flamenco, é o picado com apoio, que é o que tem aquela velocidade enorme e também aquela sonoridade mais forte, por causa do apoio. Então é o que nós vamos ver a seguir. Vamos executar primeiramente 3 toques em cada corda para a gente sentir. Então eu vou colocar a minha mão comodamente, vocês podem ver o meu braço está apoiado ali. A gente tem duas possibilidades, a gente pode levantar e erguer, suspendendo o nosso cotovelo aqui, aguentando com o ombro e tocando dessa forma, ou relaxado com o cotovelo apoiado. Eu recomendo aos iniciantes começarem assim, com o cotovelo relaxado, tá bom? Por quê? Porque senão vai cansar muito e você vai desistir antes de você acabar. Aqui é a nossa primeira prática. Então, apoie o cotovelo, relaxe a mão, deixe a mão bem relaxada o mais que você puder. Apoie o polegar na sexta corda, tá? Essa é outra condição fundamental do violão flamenco, da técnica do violão flamenco. E então nós vamos agora fazer 3 toques, começando com o dedo médio na primeira corda, que é o mizinho, tá bom? Vamos lá, 3 toques. E repare outra coisa muito importante, eu estou apoiando o meu dedo médio e o meu indicador, após tocar a primeira corda, imediatamente eles se apoiam na corda de cima, que seria a segunda corda. Reparem. Agora, desde esse outro prisma. Ok? Isso vai acontecer em todas as cordas que a gente tiver, lembrando-nos sempre de manter o nosso polegar apoiado na sexta corda. Tá bom, Flávio, mas e o que acontece quando eu for subindo até a sexta corda? Então o que vai acontecer? Eu vou apoiar o meu polegar no tampo automaticamente para tocar o picado na sexta corda, de forma que eu sempre vou ter um respaldo, um apoio. Tá certo?
Vamos falar então da escala harmônica dupla, ok? Que seria com as seguintes notas: Mi, Fá natural, Sol sustenido, Lá natural, Si natural, Dó, Ré sustenido, Mi natural e Fá. Novamente, que já seria voltando a começar, certo? Então seria certo? Ok? Nós também podemos utilizar a técnica de picado, que consiste em alternar o dedo M e o dedo I, ou ao contrário, I e M, para executar essa escala. Seria assim. E a mesma técnica nós podemos utilizar para trabalhar a outra escala de Mi frígio que nós vimos anteriormente, beleza? Valeu? Vamos lá! Bom, o que eu posso falar para vocês? Que os resultados que a gente pode obter com o conhecimento das técnicas, com o domínio da linguagem, né, e de todos esses elementos que culminam essa linguagem secular do violão flamenco, esses resultados podem variar muito de pessoa a pessoa. Tem alunos meus que conseguem dobrar sua técnica em 5 dias de estudo apenas. Tem alunos meus que demoram uma semana, 2, um mês, 2 meses. Depende do que? Da tua facilidade, depende da facilidade que você tenha para desenvolver uma ou outra técnica, porque pode ser que uma técnica seja mais fácil para você e outra seja mais difícil, e é assim com todo mundo, não é? Então você vai precisar trabalhar algumas mais do que outras, algumas você vai demorar mais tempo para desenvolver do que outras, e assim sucessivamente. Então, também dentro do curso completo eu passo uma série de estratégias para você bombar, para você realmente turbinar o teu desempenho técnico e a tua velocidade dentro do que é os instrumentos que a gente trabalha no curso fechado e que as pessoas acabam trazendo, já seja viola caipira, violão de 7 cordas, violão de 6, etc, né? O pessoal usa mesmo e aplica mesmo, porque são princípios que dá para você praticamente aplicar em qualquer instrumento aí de corda pulsada, tá bom? É isso, pratiquem tranquilamente, não queiram estar muitas horas, vão devagarzinho, vão aumentando gradualmente, sem chicotinho, sejam felizes, desfrutem do resultado, desfrutem da caminhada, porque com certeza se você tiver disciplina, tiver paciência, constância e o que é mais importante, vontade, eu tenho certeza que você vai colher os frutos que você está plantando aqui agora comigo, beleza? Então é isso aí, eu te espero em breve então na nossa terceira aula pra gente bombar, galera, porque você está ligado que aqui não tem miséria, beleza? É isso aí então, porque o flamenco deve estar ao alcance de todos. Hasta luego!